Há alguns dias atrás, no último dia 28 de agosto, eu postei esse vídeo aqui, onde mostra que o Bolsonaro foi entrevistado no Jornal Nacional. Nesse dia teve uma discussão a respeito de salários e o Bolsonaro disse que a Globo recebe bilhões do governo para fazer propaganda. No dia seguinte, o Jornal Nacional emitiu uma nota dizendo que essa informação do Bolsonaro é totalmente falsa. Só que na verdade a gente descobriu que a informação não é falsa, é verdadeira. Eu postei esse vídeo aqui, uns 2 dias depois, acho que no dia 30 de agosto, dizendo que o Bolsonaro pode conseguir um direito de resposta, porque a Globo estava difamando ele. E daí, gente, 24 horas depois que eu postei esse vídeo, o Bolsonaro entrou no TSE com um processo contra a Globo exigindo direito de resposta. E acabou de sair a decisão do TSE, então eu vou mostrar a vocês todo o andamento do processo. Eu vou mostrar o que foi que o Jair Bolsonaro falou no pedido dele, né? Qual foi os argumentos que ele colocou no pedido. Eu vou mostrar a vocês a defesa da Globo, como que ela se defendeu, o que ela disse. E daí vou mostrar qual foi a decisão do TSE. O que o TSE decidiu? Vai dar ou não vai dar o direito de resposta do Bolsonaro no Jornal Nacional? Hein? Assistam até o final do vídeo que vocês vão saber de tudo. Vamos lá então, eu vou relembrar rapidamente a fala do Bolsonaro em relação a isso e depois a nota do Jornal Nacional difamando o Bolsonaro, tá bom? Daí a gente vai lá pro processo do TSE, onde eu vou mostrar tudo a vocês. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não. Em relação a declarações do candidato Jair Bolsonaro, ontem, na entrevista aqui ao Jornal Nacional, a TV Globo divulgou uma nota que eu vou ler a partir de agora. Abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou que a TV Globo recebe bilhões de recursos da propaganda oficial do governo. É uma afirmação absolutamente falsa. A propaganda oficial do governo federal e de suas empresas estatais corresponde a menos de 4% das receitas publicitárias e nem remotamente chega à casa do bilhão. Os anunciantes, privados ou públicos, reconhecem na TV Globo uma programação de qualidade, prestigiada por enorme audiência e, por isso, se valem dela para levar ao público mensagens sobre seus produtos e serviços. Fazemos esse esclarecimento por apreço à verdade, ao nosso público e a nossos anunciantes. Fecha aspas. Bom, vocês ouviram aí o que disse o Jair Bolsonaro e o que disse a nota do Jornal Nacional. Então agora nós vamos no site do TSE e vamos ver qual foi a decisão em relação a esse pedido de direito de resposta. Olha só, esse aqui é o processo, aqui estão as partes, polo ativo, Jair Bolsonaro com 4 advogados, polo passivo, a Rede Globo com 18 advogados. Vejam só aqui, são 18 advogados o escritório contratado pela Globo. E aqui o andamento do processo, ele começou a ser distribuído no dia 31/8. Então, o que aconteceu? No dia 28 houve a entrevista do Jair Bolsonaro, dia 29 a nota da Globo, dia 30 eu postei o meu vídeo dizendo que ele tinha direito de resposta, e daí, um dia depois, o Jair Bolsonaro entrou com o pedido de resposta, tá bom? E vamos lá ver qual foi a decisão. Tem aqui, já foi tomada a decisão. Essa aqui é a decisão, veja aqui, as partes, tá bom? E a decisão do TSE. Só que eu tenho essa decisão em PDF, eu prefiro aqui porque a tela fica maior, melhor de visualizar, tá bom? Então começa aqui no início, o ministro começa lembrando como que foi feito o pedido. Diz que o Jair Bolsonaro entrou com pedido de direito à resposta contra a Globo por causa da veiculação no Jornal Nacional, onde o Bolsonaro entende que houve afirmação difamatória e sabidamente inverídica, ofensiva à honra do representante, então ofendendo a honra do Bolsonaro. E ele também diz que nessa nota a Globo promoveu falseamento da verdade, num programa de grande audiência e impacto nacional que atingiria negativamente a sua imagem e honra. E aí, por isso, ele pede a concessão do direito de resposta. Então, isso aqui lembra o ministro, que é o pedido do Jair Bolsonaro. Agora, o ministro vai trazer qual foi a defesa da Globo. Essa daqui, Aqui na defesa da Globo, a Globo diz que é ilegítimo o pedido do Bolsonaro. Por quê? Porque a Globo entende que uma empresa jornalística não é obrigada a dar direito de resposta, que direito de resposta só cabe a candidatos, partidos e políticos e coligações. Então a Globo defende, não, mas não tem nada a ver, não precisa de direito de resposta.
E também a Globo coloca aqui que no conteúdo da nota ela não traz ataques à honra do candidato, apenas esclarece a afirmação feita por ele não seria correta. Essa é a defesa da Globo. E agora o ministro começa a explicar a decisão dele. Olha só, ele relatou 2 pontos aqui. Aqui a gente pode ver que o ministro recusou a defesa da Globo, dizendo que compete sim à Justiça Eleitoral apreciar o pedido de direito de resposta, sempre que o órgão de imprensa se referir diretamente a candidatos, partidos ou coligações. E que os órgãos de imprensa têm sim obrigação de dar direito de resposta sempre que eles difamam algum candidato, que eles trazem informações inverídicas e que isso é percebido em flagrante, que é fácil de perceber. E também o ministro lembra aqui que o direito de resposta não pode ser concedido quando não ofende a honra do candidato. Aqui continuando, o ministro diz assim, de início impõe-se rejeição preliminar erguida pela empresa representada. Então ele rejeita a defesa da Globo, dizendo que cabe sim ao TSE julgar o direito de resposta. Continuando, diz aqui o ministro, a controvérsia dos autos se resume em determinar qual das afirmações é verdadeira. Então o ministro vai falar assim, a gente tem que ver quem está falando a verdade, se é o Bolsonaro ou se é a Globo. Aí ele vai transcrever aqui a fala dos dois, veja só. Ele coloca aqui a fala do Bolsonaro e também a fala da Globo. Aí ele diz aqui, é possível perceber da simples leitura das transcrições que nem o argumento do representante, no caso o Bolsonaro, nem o contra-argumento da representada, da Globo, delimitam o tempo em que estimam as receitas publicitárias em discussão, o que impede a definição de um parâmetro objetivo para a aferição de sua veracidade. Ou seja, o ministro diz aqui que pela fala do Bolsonaro e pela fala da Globo, não dá para saber quem é que está falando a verdade, porque eles não especificam o tempo. O Bolsonaro diz aqui, são bilhões que recebem o sistema Globo, e a nota da Globo copia a fala do Bolsonaro, diz que recebe bilhões. Então nenhum dos dois especificou em qual tempo que é falado. O Bolsonaro não falou, recebe este ano ou recebeu nos últimos anos, então ficou muito vago a afirmação do Bolsonaro. É isso que o ministro está falando aqui, que não dá para saber o tempo em que cada um disse. Gente, olha que interessante, essa questão do tempo que o processo se referiu aqui, eu percebi isso na fala do Bolsonaro, vejam só. No final desse vídeo aqui, o Jornal Nacional solta a nota mentirosa, eu percebi que o Bolsonaro não falou a respeito do tempo. E a meu ver, isso aqui conta a favor do Bolsonaro. Veja o que eu disse no final do meu vídeo. Então, gente, por que o Bolsonaro não mentiu? Porque o Bolsonaro não falou que a Globo recebe bilhões por dia, bilhões por mês ou bilhões por ano. Ele não falou por quanto tempo a Globo recebe esses bilhões. Ele só falou, vocês recebem bilhões do governo federal em propaganda. É verdade. Aí a Globo vem e solta essa nota dizendo que não, que recebe muito menos de bilhão, que nem remotamente é na casa de bilhão. Claro que é mais de $500 milhão por ano. É sim na casa de bilhão, Sr. William Bonner. E agora o ministro traz aqui a decisão do Ministério Público. O Ministério Público diz aqui, no caso em apreço, a suposta inveracidade da afirmação contida na nota editorial, na nota do Jornal Nacional, não é perceptível no plano. Então o Ministério Público diz que não dá para perceber que a nota da Globo é errada, é falsa. Aí o Ministério Público continua aqui no 26. De qualquer sorte, o fato de a representada ter recebido 10,2 bilhões de reais provenientes da União entre os anos 2000 e 2016, como informa o representante, não torna o conteúdo da nota impugnada e inverídico, pois o tempo verbal utilizado pelo candidato, ou seja, pelo Bolsonaro, em sua afirmação originária, denota o caráter de atualidade do fato. Atualidade. Indicando que a representada recebe bilhões a título de recursos da propaganda oficial do governo, o que não procede. O que significa isso? Significa que o Ministério Público está dizendo que, apesar de ser verdade o fato de que a Globo ter recebido 10,2 bilhões de reais entre os anos 2000 e 2016, o tempo verbal utilizado pelo Bolsonaro é a atualidade. O Bolsonaro não falou do passado, o Bolsonaro falou recebem no presente. Entendeu? Essa foi a divergência. Por isso, o Ministério Público diz que não procede o direito de resposta, que a Globo não errou, a nota da Globo não está errada, principalmente por causa dessa questão do tempo. O Bolsonaro falou, vocês recebem bilhões no tempo presente, e a Globo falou, não, no tempo presente nós não recebemos bilhões. E qual que é a verdade? A verdade é que a Globo recebeu bilhões nos últimos anos, mas no presente a Globo recebe aí 400, 500, 600 milhões de reais. Essa é a verdade. A Globo não chega a receber bilhões, ela recebe
milhões, muitos milhões, mas não chega na casa dos bilhões. Esta é a verdade segundo o Ministério Público. Por isso que aqui na decisão, então, o ministro fala assim: neste contexto, não se pode imputar à nota editorial da representada a divulgação de fato sabidamente inverídico, nem ofensa alguma à honra do representante, no caso do Bolsonaro, não sendo o caso de concessão de direito de resposta, o qual somente deve ser deferido de modo excepcional em respeito à liberdade de expressão nos atores sociais. E aqui o ministro finaliza: ante o exposto, nego seguimento à representação nos termos do artigo 36, tal. Publique-se, Brasília, 7 de setembro de 2018, ministro Carlos Horbach. Então é isso, gente. Essa foi a decisão do ministro. A princípio, ele negou o direito de resposta ao Jair Bolsonaro, mas eu vou mostrar a vocês que nem tudo está perdido. Já falo sobre isso, tá? Por que ele negou? Por causa dessa questão do tempo que eu expliquei, tá bom? Tivesse o Bolsonaro falado passado, vocês receberam bilhões, o Bolsonaro estava certo. Ou tivesse o Bolsonaro falado milhões, ao invés de exagerar no número, né, falar bilhões, se ele tivesse falado vocês recebem milhões ou muitos milhões, o Bolsonaro também estava certo e ele tinha ganhado de cara já o direito de resposta. Essa foi a grande diferença, foi um pequeno descuido do Bolsonaro em relação ao tempo. E aí, amigos, o que vocês acharam? Comentem aqui, eu quero ler o comentário de vocês, tá bom? Assim, na minha opinião, o que eu vejo? Eu vejo que o Bolsonaro está certo, a Globo tem recebido sim bilhões do governo, então ele está certo em criticar a Globo, apenas ele teve um pequeno descuido sobre o tempo. Tivesse ele falado, vocês receberam bilhões, ele estava certo. E a Globo, ela se aproveitou desse descuido para mostrar que o Bolsonaro tá falando uma afirmação falsa, que o Bolsonaro é mentiroso. Você vê no final da nota, o William Bonner fala assim: nós temos apreço pela verdade. Como se o Bolsonaro não tivesse apreço pela verdade. Como se ela falasse assim: ó, o Bolsonaro mente e nós não mentimos. Nós somos 100% correto e nós temos apreço pela verdade. Então a Globo se aproveitou desse discurso para fazer uma crítica extremamente forte, taxando Bolsonaro como mentiroso para todo o Brasil. Por isso que, na minha opinião, cabe sim direito de resposta, porque eu acho que um pequeno descuido de tempo do Bolsonaro, basicamente por causa de uma letra, se ele tivesse falado recebeu, ele estava certo. Ele falou recebe, recebem. Então, por causa de um pequeno descuido, eu acho que não é motivo para negar o direito de resposta. O povão, em geral, né, que assistiu a fala do Bolsonaro, vai entender que a Globo recebe, ou recebeu, ou tem recebido do governo bilhões em recursos para propaganda. E é verdade, a Globo tem recebido sim. Tá? Então a Globo se aproveitou desse pequeno descuido do Bolsonaro e criticou fortemente ele. Por isso que, na minha opinião, cabe sim direito de resposta. E agora eu vou mostrar a vocês que nem tudo está perdido. Apesar do pedido do Bolsonaro de início ser negado, eu vou mostrar a vocês aqui, ó, que ele recorreu. Tá aqui, ó. Ó, houve um recurso, ó, ontem, no dia 9/9, ontem à noite, foi apresentado petição de recurso ordinário. Pelo que eu entendo aqui, o Bolsonaro recorreu dessa decisão e agora outros ministros vão avaliar. Tá? Então, além do ministro Carlos Horbach, outros ministros vão entrar nesse processo e vão dar o seu parecer. Porque aqui foi a decisão apenas deste ministro aqui. Se os outros ministros do TSE enxergarem como ele, eles devem negar. Mas se os outros ministros do TSE enxergarem como eu enxergo, que por causa de um pequeno descuido do Bolsonaro não cabe ele perder o direito de resposta, e que a Globo se aproveitou desse descuido para difamar ele, se os outros ministros enxergarem como eu enxergo, eles devem sim conceder o direito de resposta ao Bolsonaro, tá? E essa decisão deve sair nos próximos dias. Então, você vê que faz menos de 10 dias que ele entrou com o pedido e já foi feita a decisão. Agora, nos próximos dias, vai sair a decisão do recurso. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho que eu estou atento. Qualquer novidade eu trago e informo rapidinho aqui para vocês, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Mostrei então a vocês todo o andamento do processo. Comentem aqui o que vocês acharam disso tudo. O que vocês acham? Vocês acham que o Bolsonaro vai conseguir reverter essa decisão? No recurso dele, ele vai ganhar o direito de resposta ou não? O que vocês acham, hein? Comentem aqui, tá bom? Valeu, gente. Obrigado por terem assistido. Eu estou atento, cobrindo as eleições. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.